No capítulo 8 de Daniel, é interessante estar analisando essa questão dos 2.300 dias ou tardes e manhãs, porque é um período profético realmente bastante grande e que tem que ver com um tempo de restauração e julgamento do povo. Como foi a única parte da profecia ali que não teve interpretação, no capítulo 8, então é óbvio que agora no 9 a explicação tem que vir, né? Porque o anjo ele explica realmente tudo ali, desde quem que era o carneiro, quem que era o bode, os chifres, que tinha que ver ali com os reis da Média e da Pérsia. O grande chifre notável do bode era o rei da Grécia, o primeiro rei. Aí, uma vez que ele é quebrado, 4 surge ali para os 4 ventos do céu, então aparece o chifre pequeno, que profere palavras contra o Altíssimo, pisa, tira o sacrifício diário de Cristo, muda, cuida em mudar os tempos e a lei, né, como diz ali lá no capítulo 7, verso 25. Então uma série de ações que esse chifre pequeno vem fazer, tudo isso é bem detalhado, bem explicado. E aí no versículo 14 é dito, Daniel 8,14, e ele me disse, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Essa parte não foi explicada dentro da profecia. O anjo não deu uma interpretação, e nós não somos autorizados a interpretar absolutamente nada. O máximo que um servo pode fazer é simplesmente ler e aceitar, ligando os pontos, né, obviamente. Mas interpretar, a interpretação tem que vir da própria Bíblia, ou os próprios seres celestiais interpretarem. Porque, de fato, a possibilidade de erro é muito grande aqui e, infelizmente, a maioria comete justamente esses erros, né, aplicando essas profecias ou totalmente para o passado ou totalmente para o futuro, tirando justamente esse aspecto profético que tem que ver com o presente. Então é importante analisar justamente esse capítulo 8, no versículo 14 ali, mas é importante ver o seguinte, lá em Daniel 8, o que aconteceu em Daniel que aprendeu no estudo da profecia do profeta Jeremias? Então lá no primeiro ano do rei Dario, Daniel entendeu por meio dos livros que o número de anos ali do qual falara o profeta Jeremias se cumpriria 70 anos das isolações de Jerusalém, né? Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. Óbvio, remetendo ali aquela profecia de Jeremias capítulo 25, versículo 11, se não me engano, onde o profeta tinha relatado que ali os cativeiros de Jerusalém e tal duraria 70 anos. Então Daniel, percebendo que a profecia já estava quase cumprida, porque se a gente for ver, houve dentro do histórico de invasões da Babilônia em Jerusalém, pelo menos 3 invasões, uma em 605, 606, outra em 597 e a outra em 586, que foi quando ocorreu de fato a destruição. Daí, a desolação de Jerusalém, portanto, começaria por volta do 605, 606 ali. Aí se somar mais 70, aí vai chegar por volta do ano 538 por ali, 536, naquela década ali basicamente. Que faltaria um pouquíssimo tempo para se completar de fato 70 anos. E aí o que Daniel faz? Ele pega e se debruça então no estudo profético de Jeremias, que era a referência base que ele tinha ali, naquele período. Como não ficou explicado o que seriam esses 2.300 tardes e manhãs aí da profecia de Daniel 8,14, ele tenta pegar aquela referência ali que ele tinha em primeira mão, nessa questão dos 70 anos aí de Jeremias. E aí o que ele faz, né? O que significou então a proximidade do tempo de restauração do cativeiro, né? O que isso levou Daniel de fato a fazer? E aí versículo 3, e voltei meu rosto para o Senhor Deus para buscar pela oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele vai começar a orar, pedir, clamar a Deus ali, para mostrar de fato o significado daquelas coisas, para entender de fato o que estava acontecendo. Então ele vai começar a orar fervorosamente por isso. E que petição urgente do profeta conecta essa oração com a visão de tirar a mediação contínua da desolação do santuário registrada em Daniel 8. Então, no caso, como lá diz, né, até quando durarão essas coisas, e até quando durará a desolação, e esse momento em que o sacrifício contínuo seria tirado, para serem pisados no santuário e tal. E aí ele fala, e ele me disse, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então ele queria saber isso. Estava orando fervorosamente, quem sabe ali tentando conectar o período dos 70 anos de Jeremias com aquilo que havia sido falado no capítulo 8, versículo 14. E aí na conclusão de sua oração que garantia Gabriel deu para Daniel. Aí versículo 22, capítulo 9. E ele me informou, conversou comigo e disse, Daniel, agora vim para te dar habilidade e entendimento. Por quê? Porque havia instruções anteriores que se relacionavam com a visão de Daniel 8, mas que infelizmente não haviam sido plenamente explicadas. Capítulo 8, verso 16, ouviu uma voz de um homem entre as margens do Ulai, chamou-o e disse, Gabriel, faz este homem que entenda a visão. Então lá no capítulo 8, embora Daniel estivesse orando ali já no capítulo 9 e tal, o capítulo 8 também estava orando, então a ordem já havia sido dada, só que o príncipe do rei da Pérsia então estava resistindo, né? O anjo ia vir para dar a interpretação, mas os demônios não queriam que isso acontecesse.
Então é interessante entender esse detalhe importante, porque, de fato, quando se estuda a profecia, se tenta compreender, de fato, os períodos proféticos, sempre há algum problema, alguma interposição espiritual, nesse sentido de levar as pessoas a não estudarem, entendeu? Não estudarem, porque tudo isso tem que ver com a restauração e o juízo do povo. E aí, no caso, a ordem havia sido dada a Gabriel para poder dar a Daniel a interpretação correta sobre esses períodos de tempo. Então a ordem é dada, aí versículo 23, capítulo 9, no início das tuas súplicas, o mandamento saiu e eu vim para te mostrar porque és muito amado, portanto, entenda o assunto e considera a visão. Então agora vai ser explicado Daniel 8, 14, bem como vai ficar claro também o restante dos períodos. É importante também ver o seguinte, que havia evidências abundantes de que a instrução do nono capítulo de Daniel ela completa e interpreta a visão do capítulo 8. É só para ficar mais claro essa questão, de fato, de que havia uma lacuna muito grande deixada no capítulo 8. Hoje, de fato, ele interpreta ali tudinho, exceto essa parte. Então, o ponto número 1 aqui, Daniel não entendeu a visão a respeito da pisada, o que o chifre pequeno estava fazendo, e, no caso, acerca do povo dele, né, do santuário. Portanto, o primeiro ponto é que Daniel não entendeu a visão a respeito da pisada, do que estava acontecendo no chifre pequeno e tal, e também o seu próprio povo, o santuário. Portanto, o que ele fez? Tentou buscar essa referência primária em Jeremias, para tentar, de fato, entender e relacionar isso ao período do cativeiro. O ponto número 2 é que, evidentemente, ele fez uma conexão entre o período, no caso, 70 anos, tá, mencionados por Jeremias, 2.300 dias, voltaram de manhãs, aí de Daniel, capítulo 8, verso 14. Então, ele tentou relacionar isso, era a referência que tinha na época, o anjo ainda não tinha dado a interpretação. O 3, o anjo Gabriel, que apareceu primeiro, interpretou toda a visão, ele aparece no capítulo 8, mas ele explica tudinho, exceto os 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs. Mas aí no capítulo 9 ele aparece novamente, para dar a entender a visão, para interpretar. Ele pode interpretar, aqui nós é só estudar e aceitar. Daí, o quarto ponto, os eventos da visão começam no reino dos Medos e Persas, era da restauração dos judeus em sua própria terra, mas a ausência de qualquer instrução em contrário seria o momento natural de localizar o início do período dos 2.300 dias. E esse é o mesmo tempo dado para o início das 70 semanas, que fazem claramente parte dos 2.300 dias, assim, determinam de fato a hora do seu início. Então, da ausência de uma interpretação de fato, a referência natural seria conectar isso com a profecia de Jeremias, se não me engano, aí capítulo 25, verso 11. Era o natural se fazer. E orar pelo período, obviamente. Mas, de fato, o anjo vai vir agora, capítulo 9, vai interpretar a visão. Um sexto ponto, os 2.300 dias proféticos, ou 2.300 anos literais, começam ao mesmo tempo em que os 490 anos, ou 70 semanas, por volta ali do ano 457. Isso aqui é importante pelo seguinte, quando você vai analisar ali Esdras capítulo 7, ali a partir do versículo 11 e tal, você vai ver que houve de fato uma ordem bíblica, uma ordem que saiu de um rei persa para de fato restaurar e edificar Jerusalém. Que essa ordem do Artaxerxes aí por volta do ano 457 a.C. Então, em tese, os 2.300 dias proféticos ou anos literais, lembrando, um dia profético equivale a um ano, de acordo ali com números 1434 e Ezequiel 467, que fala ali, né, o número de dias que os espias espiaram, que foram 40 dias, como eles não quiseram entrar na terra, então que eles vagueiem 40 anos pelo deserto. Então é basicamente isso, um dia profético, um ano literal. E aí são 2.300 tardes e manhãs, né? Então 2.300 dias, porque tarde e manhã é um dia, né? E disse Deus, houve tarde e manhã primeiro dia, e disse Deus, houve tarde e manhã segundo dia e tal, e etc, etc. Então tarde e manhã significa dia. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, pelo princípio de ano, 2.300 anos literais. Então, um período realmente muito grande. E aí, fala desde a ordem, da saída para edificar e restaurar Jerusalém e tal. 70 semanas serão determinadas para o teu povo. O povo judeu, né, que era o povo de Daniel. Então, aqueles que eram do povo de Daniel, teria aí 490 anos literais para se arrepender, dar fim aos pecados e tal, e aceitar o ungido Messias. Óbvio que o anjo ele dá um panorama geralzão, né, dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, e a gente vai tentar analisar ponto por ponto dela. Então, quando o mandamento de restaurar e edificar Jerusalém de fato saiu, se estende desde a restauração de Jerusalém literal, e o serviço típico do templo, o cativeiro da antiga Babilônia, na época dos Medos e Persas,
até o ano 1844. Aqui eu já estou dando basicamente uma conclusão geral, que é a época aí da restauração de Jerusalém espiritual. Se eu não me engano, nessa época dos Estados Unidos estava surgindo uma série de efervescências de movimentos religiosos, nesse sentido de pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus e tal. E é interessante estar analisando esse período aí, porque de fato houve uma restauração sim de Jerusalém no sentido espiritual. Lembrando que judeu não é aquele que o diz, mas é aqueles pela fé em Cristo. De maneira que nele não há nem grego, nem judeu. O que há é um povo só em Cristo, que é justamente o Israel espiritual, e não aquele que o diz que é da carne, como dizia Paulo lá no livro de Gálatas e também no livro de Romanos. Então é importante ver esse período como um todo, a partir da saída da ordem então para restaurar e edificar Jerusalém, em 457, até o final desses 2.300 anos literais, que vai bater ali por volta de 1844. Então vamos ver aqui justamente essa questão, a época da restauração então da Jerusalém espiritual, conhecimento da mediação de Cristo, essa passagem dele do lugar santo, do santuário celestial para o lugar santíssimo, e essa questão da obra a cabo do chifre pequeno, depois do cativeiro e da Babilônia moderna. Então é importante entender essas questões, né? Essa obra de restauração deve ser realizada em uma geração, pregando o evangelho a todo mundo, de acordo com o Apocalipse 14, 6 até o 12, e isso será seguido pela destruição do mundo e a queda de todas as nações, das quais a destruição de Jerusalém foi um tipo. Então, basicamente, o que o anjo vai fazer? Se a gente for ler lá no capítulo 9, a partir do versículo 24, lá é dito o seguinte: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Aqui o anjo vai começar essa interpretação toda. Então, justamente, o período aí de 2.300 anos, ou tardes e manhãs, vai ter justamente essa linha. Vai começar em 457, de acordo com Êxodo capítulo 7, versículo 11 até o 26. Então, as 70 semanas começam exatamente no mesmo tempo desses 2.300 anos. Então, 70 semanas, só multiplicar aí 70 vezes 7, que vai dar aí por volta de 490 dias ou 490 anos. Então é só pegar aí, 2.300 anos, aí divide ele, começando com o período inicial ali de 457, 490 estão cortados para o povo judeu. Então o povo judeu teria 490 anos para fazer justamente essas atribuições aqui que o próprio versículo 24 diz que tem que fazer. Quer dizer, tem que cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, tem que selar a visão e a profecia, e também ungir os santos dos santos. Aqui não tem tempo de entrar em cada pormenor, mas é importante ver o seguinte: esse período então longo de 2.300 anos vai começar em 457, pegando aí essa divisão que o anjo fez, que ele quebra, né, a profecia. Então vai começar 70 semanas no mesmo ano, 457, e aí vai indo até o ano 34, que é quando finaliza esse período de 490 anos. Então você tem as 70 semanas que estão determinadas então, para o teu povo, para o povo judeu, esse período de 457 até o ano 34. Porque justamente é o período geral dentro do povo judeu. O anjo, obviamente, ele vai quebrar mais então a profecia. Vai colocar ali 7 semanas, mais 62 semanas e mais uma semana. Ou seja, os 490 anos são quebrados então. Aí você tem de 457 mais 49 anos. Vai bater no ano 408. Ou seja, 49 anos certinho, quando Jerusalém foi realmente restaurada, edificada, e teve ali uma certa restauração nesse sentido. No ano 408, aí soma mais 62 semanas, ou 434 anos, vai bater no ano 27, que foi o ano ali do reinado do Tibério César, que era o imperador romano, quando Cristo foi batizado. Foi batizado com 30 anos no ano 27, e aí ele morre no ano 31, com 33 anos. É interessante ver esse detalhe. Então o ano 27, que é o ano do reinado ali do Tibério César, de acordo ali com Lucas, né, que vai dar essa informação, que Cristo estava sendo batizado e tal, tem lá nos evangelhos. Então, basicamente aqui, 49 anos, 62 semanas e uma semana, né? Então sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, ou 434 anos, e as ruas e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas,
será cortado o Messias. É justamente esse ponto, de que o Messias seria então cortado, porque ele foi cortado no ano 31, ele foi morto na cruz. Foi cortado então o Messias, no ano 31, e aí menciona essa questão, né, de que foi cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo de um príncipe que é de vida destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as relações. Aí fala da obra do Messias, ele firmará aliança com muitos por uma semana. É por isso que na hora do batismo, né, ele fala para João Batista, nós nos convém cumprir toda a justiça, porque tinha profecia, tinha data marcada de quando ele deveria ser batizado, o que deveria ser feito. E aí diz que ele faria ou firmaria aliança com muitos. Não é com o povo judaico, porque estava acabando o tempo. Os 490 anos terminariam no ano 34. Então eles deveriam ter dado fim aos pecados, deveriam ter aceitado o Messias, mas não aceitaram. E Cristo, ele tinha toda uma preocupação com o povo judeu, né? Com o povo judeu, porque ele dizia, né, lá em Mateus 10, não vão pros gentios, não entrem lá na casa dos samaritanos e tal, mas procurai com zelo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tinha ali uma preocupação muito grande, porque o tempo estava acabando para eles, e ele tinha basicamente ali uma semana para conseguir fazer isso. Uma semana, ou seja, 7 anos. Entendeu? Porque uma semana 7 dias, dia profético, um ano literal, então tinha 7 anos só pra ele fazer a obra ali. Aí, infelizmente o povo sela o seu destino com o próprio sangue dele. Aí depois eles viriam a ser destruídos pelos romanos no ano 70. Então ele firmaria aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício diário e a oblação e tal, que as asas da abominação virão o desolador. E isso até a consumação, e até que está determinado ali aquele tempo, então será derramado sobre o assolador. Então é interessante ver essa questão, porque, de fato, na última semana, a partir do ano 27, na metade da semana ele morre. Firma aliança com muitos, ou seja, por meio dos discípulos ele continua pregando, e aí a gota d'água, ano 34, foi quando ocorreu o apedrejamento de Estevão, de acordo com Atos, o livro de Atos ali, capítulo 7, versículos 59 e 8:1, vai marcar o encerramento das 70 semanas ou 490 anos. Então, só recapitulando, o período completo dos 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias, é o período profético mais longo da Bíblia, começa em 457, quando foi dado o decreto para restaurar e construir Jerusalém, de acordo com Esdras 7, 11 até o 26. Aí 7 semanas, 49 anos, são contados para indicar o tempo gasto na obra de restauração. Essas, no entanto, fazem parte das 79 semanas ou 483 anos que deveriam chegar até o Messias, o ungido. Cristo é ungido no ano 27, no seu batismo, de acordo com Mateus 3, 13 a 17. E Atos 10, 38 também tem a mesma informação. Mas na 70ª semana, o ano 31, ali na metade dela, Cristo é crucificado, cortado, que marcou o momento em que os sacrifícios e as oblações do santuário terrestre deveriam cessar, então não se considera mais sacrifício de cordeiros. Daniel 9, 26 e 27, os 3 anos e meio restantes dessa passagem chegariam então ao ano 34, que é o fim desses 490 anos, com o apedrejamento de Estevão e a grande perseguição da igreja de Jerusalém, né, que se seguiu. Então, aí, de acordo com Atos 7, 59 e 8, versículo 1, isso marcou o encerramento das 70 semanas, ou 490 anos, atribuídos ao povo judeu. Mas as 70 semanas fazem parte dos 2.300 dias, e à medida que elas, as 70 semanas, chegam ao ano 34, sobram ainda 1.810 anos do período dos 2.300 dias. E aí é só somar 1.810 mais 34, chegando então a 1.844, que é a obra de julgamento, ou a purificação, portanto, do santuário celestial que estava para começar. De acordo com Apocalipse 14, 6 e 7, uma luz especial começou a brilhar sobre todo o assunto do santuário, sobre a volta de Cristo, uma série de doutrinas que haviam sido destruídas puderam voltar à tona, e principalmente essa questão da mediação de Cristo voltar ao centro original, que é o santuário celestial, ou seja, o trabalho sacerdotal dele como único mediador entre Deus e os homens, de acordo com ali 1 Timóteo 2, versículo 5. Então, grandes eventos, portanto, estão localizados nesse grande período profético: primeiro advento de Cristo, crucifixão, rejeição do povo judeu e da nação, e também o início da obra de julgamento final. Então, temos aí os 2.300 anos completos. 490 de 457 até o ano 34, aí 34 mais 1810, que é quanto falta para completar 2.300, 1844.